Como é que vocês estão, gente? Eu amei. Agora estou renovado aqui de poder ver que a gente está formando quadros de defensoras e defensores populares desde a juventude, desde muito pequenininho. Muito bom, muito bem. Melhor participante que a gente teve aqui nos últimos tempos. Adorei poder interagir um pouco. O Caco aqui também adorou, meu companheiro de mesa. Esse, esse Caco aqui dos Muppet Babies foi um presente do meu irmão para mim. E sempre que eu vejo alguma criança na câmera, eu sempre trago ele para dar oi também. Bom, gente, boa noite para vocês. Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos para mais uma aula. A gente acho que está agora na sexta aula, se não me engano, do nosso curso. Estamos chegando aí na metade do nosso curso, né? Que tem aí 14 aulas. E não sei vocês, se vocês ainda estão curtindo, se ainda está sendo útil para vocês. Estou vendo que a gente já tem aqui 38 pessoas. Hoje a gente vai ter aí Dita e Graça com a gente, como a Tati lembrou. Hoje é dia da gente conversar sobre incidência institucional pelo direito à moradia. Então, já já a gente começa essa conversa aí, só esperar um pouquinho mais de gente entrar também. Não sei se Graça já está aqui com a gente, acho que ainda não, pelo menos eu não estou vendo Graça aqui com a gente, então Bárbara nossa, Bárbara e Sara, se vocês puderem falar com a Graça, ver se está tudo certo, só para a gente ter certeza que ela está entrando aqui. Dito já havia avisado que ia se atrasar um pouquinho, ou um pocão, ele acabou ficando preso numa outra mobilização, então ele vai atrasar um pouco, mas aí a gente tem a sorte de ter essa noite essa participante surpresa maravilhosa que é a Graça, que devem estar entrando aqui daqui a pouquinho, já já. Enquanto isso, queria aproveitar e saber de vocês se, como eu não estava aqui na terça-feira, né? Porque como vocês, a gente aqui no Polis também precisou repensar o que fazer agora no segundo turno, né? Diante desse quadro eleitoral que a gente está. A gente está participando de 1000 reuniões e articulações da sociedade civil para não só entender a situação em que a gente está também, mas definir, traçar aí os rumos dessas próximas semanas. E aí, por isso que eu não vim terça-feira para a aula, mas eu soube que Sara conduziu aí super bem, foi bem bacana. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês estão nesse período pós-eleições? E aí, se puderem escrever aqui no chat, pós-primeiro turno, então aí, como é que vocês saíram do domingo? Saíram de ressaca do domingo, saíram animados, saíram cansados, saíram com esperanças, saíram tristes? Coloca aqui no chat para a gente saber como está todo mundo a esse respeito, ou pelo menos para eu saber, né? Talvez vocês já tenham conversado sobre isso na terça-feira e eu não estou sabendo, mas é bom a gente saber. Quem aí? Seguimos com fé, faltou pouquinho. Estava baqueada, mas agora está esperançosa. Bom, Tati. Ontem, nossa, a Tatiane falou que sai arrasada, mas recuperando as forças. Legal. Exausta e preocupada, Marina. Lutando, Ana Cláudia. A Juliana estava triste, desesperançosa, mas agora está recuperando as forças. A Adriele ficou triste, mas a esperança sempre. Luta é verbo. Boa, Ana Cláudia. Preferindo olhar as boas notícias para ter energia para o restante do mês, a Vanessa. Essa é uma boa tática, né? De como a gente também se preserva e pratica também o autocuidado para a gente continuar vivo na luta, né? Isso também é bem importante. Samar ficou um pouco decepcionada, mas essa semana deu para renovar a fé, a luta não pode parar, boa. A Júlia ficou bem triste, mas seguimos, é isso aí. Eu acho que a Vanessa está falando que sempre na luta para virar volta, é isso aí. Acho que a gente construiu uma expectativa grande em cima, né, tentando encerrar logo isso. Afinal, não foi ontem que começou essa disputa eleitoral começou há mais de 4 anos atrás, né? Então a gente está aí com todo esse cansaço que vem acumulado de lutar 4 anos, de remar contra a maré, aí ainda mais forte do que a gente já lutava antes nesses últimos 4 anos, assistindo aí todo o desmonte que a gente assistiu, e muitas vezes a gente achava que estava todo mundo assistindo do mesmo jeito e pensando do mesmo jeito, né?
tirando aquelas pessoas que não estão pensando muito, ponto. Mas, infelizmente, tem muita gente ainda que não sabe, que ainda está indeciso, que não foi votar. Então, vamos focar nossa energia nessa galera, em quem no primeiro turno votou em outros candidatos, como o Ciro, como Simone. Vamos focar em quem não foi votar, para tentar conseguir que essas pessoas compareçam às urnas no segundo turno para votar no Lula. Vamos tentar conversar com quem ainda está indeciso também. Vale a pena, gente. Enquanto a gente tiver dias e saliva e força, a gente tem que estar aí virando voto. Ontem teve aqui em São Paulo um ato super bonito, que quem puxou foram alguns parlamentares eleitos, tipo, teve o Guilherme Boulos, a Sônia Guajajara, a Érica Hilton, a bancada feminista, o Guilherme Cortez, fizeram um ato aqui no centro de São Paulo para chamar a militância às bases, para a gente continuar se reenergizando juntos, porque é isso, né, gente? É projeto coletivo. A luta é isso, a gente está ali virando voto todo mundo, mas é um projeto coletivo que a gente está construindo. Então vamos achar aí a energia junto também, né? Vamos aí achar essa energia tirando uns dos outros, nos animando aqui. Então era por isso que eu também queria conversar um pouco com vocês nesse começo de aula, também para a gente se animar aí, né? A gente no Polis, a gente está animado para esse segundo turno, a gente vem com coisas novas, com iniciativas novas aí, então fiquem ligados nas nossas redes, e também quando eu tiver mais novidades eu trago aqui para o curso. Uma das batalhas que a gente quer enfrentar nesse segundo turno é pelo passe livre no dia do segundo turno, porque a gente sabe que a crise econômica pega muita gente, né? E ainda você ter que pagar transporte para ir votar pesa para muita gente, então vamos entrar nessa batalha aí nessas próximas semanas, vamos continuar mobilizando a galera, porque a gente não pode perder de vista que a luta é coletiva e ela não terminou nesse primeiro turno, ela vai até o segundo turno e continua bem depois, não é mesmo? E também, para a gente também comemorar as vitórias, né, que a gente teve. A gente precisa comemorar um pouco das vitórias que a gente conseguiu alcançar nesse primeiro turno já. A gente tem aí, nosso Congresso vai receber pela primeira vez 2 parlamentares trans, Érica Hilton e Duda Salabert. Érica Hilton, uma mulher negra espetacular, fantástica, batalhadora, que vai ocupar o Congresso com o seu corpo, com a sua energia, com a sua vida, com a sua forma de potência de transformação, vai ser legal. Temos aí a bancada indígena, a bancada do COCAR, com Sônia Guajajara, também outras pessoas, também Shirley Pancará, enfim. A gente tem aí um quadro que é legal também de ver que Guilherme Boulos entrou também, né, para deputado. Então isso mostra, não só entrou como um dos mais votados, com mais de 1 milhão de votos, isso mostra que a nossa luta aqui desse curso pelo direito à moradia está crescendo, porque alguns anos atrás, quando que a gente iria imaginar que a pessoa que era taxada de invadir a casa dos outros ia estar, na verdade, ocupando o Congresso? Então, não só não invade casa, como ocupa e ocupa o Congresso. Então, isso mostra que a nossa luta tem força, que a gente tem aí a possibilidade de fazer ainda mais crescer agora a nossa batalha pelo direito à moradia. É muito simbólico para a gente que está nessa estrada prestar atenção nessa vitória, celebrar essa conquista, né, gente? Isso é bem legal da gente apontar, e é esse tipo de coisa que a gente precisa enxergar do copo meio cheio também, tá bom? Então era outra coisa que eu queria trazer. Até porque a gente se esforçou bastante aí, não só o Polis, como várias outras organizações e movimentos, como a Quilombo nos Parlamentos, como a bancada do COCAR, a bancada indígena da PIB, etc. E esses são resultados bons, né, para essas mobilizações. Então é importante a gente celebrar também a vitória das nossas ações, né? E agora é ir para cima. Então, gente, bacana saber que vocês estão aí animados para esse segundo turno, que já estão saindo aí do baque da tristeza. Muito bom a gente saber isso. Mas hoje vamos começar a conversar um pouco sobre incidência institucional, né? Só queria saber se Graça já conseguiu entrar. Já está aqui, né, Graça? Que aí eu já te apresento. Oi, Graça, bem-vinda. Tudo bom, querida?
Vou te colocar aqui no spotlight para a gente te ver bonitona. Sempre bom ter você aqui com a gente, Graça. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Maravilha. Para quem não conhece a Graça, deixa eu apresentar. Graça Xavier, ela é bacharel em Direito, coordenadora da União Nacional por Moradia Popular e da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe, e é fellow social na Choca. Essa mulher é incrível, é isso, com uma energia maravilhosa para dar aí um vigor nessa nossa luta e contar um pouquinho como a União, como a experiência dela de fazer essa incidência nos espaços, as conquistas, as leis, enfim. Hoje vamos aprender um pouquinho com a Graça e mais tarde com o Dito. Então, Graça, seja bem-vinda. E eu vou começar só com a interação, com uma interaçãozinha aqui, um momento de interação com o pessoal, e aí já eu abro o microfone para você, tá bom? Então, só te apresentar e te dar as boas-vindas. E agora, gente, a gente vai fazer um joguinho rápido aqui. Vocês lembram daquele Mentimeter, que é aquele site? Então, a Bárbara e a Sara vão colocar aqui no chat o link para interação, o link aqui do Mentimeter, a Sara colocou aqui, é esse mente.com/algos72ath, é esse link feioso aqui que a gente tem, clica nele e ele vai levar vocês para uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem aqui na tela de todo mundo. Então, vamos lá. Quem tiver aqui já no Mentimeter, já vai dando like aqui para eu poder ver que vocês estão aqui. Tem 13, 17, 20 pessoas. Vamos dando o coraçãozinho aqui na parte de baixo, direito, embaixo, para eu saber que já está todo mundo junto aqui. Já está todo mundo na mesma página, literalmente, na página da internet. Vamos lá, tem aí umas 30 pessoas. Quem mais está aí, gente? Dá aí o coração aqui na parte inferior direita, no canto inferior direito, aqui para eu saber quem está aí com a gente. Então, porque a gente vai começar hoje querendo ouvir um pouco de vocês, como vocês leem incidência institucional. O que vocês acham que a gente vai falar aí hoje na aula? Então, vamos começar aqui. Qual a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você ouve o termo incidência institucional pelo direito à moradia adequada? O que é? O que vocês pensam quando vocês ouvem o título da aula? Incidência institucional pelo direito à moradia. O que é isso, Rodrigo? Qual a palavra que vem na cabeça de vocês? Conta aí pra gente. Escreve aí no Mentimeter pra gente. Participação, o que é isso? Boa, adoro gente sincera. Estado, legal, a gente pensa no Estado. O que mais que vocês pensam? Políticas públicas. Tem gente que não pensa nada, justíssimo. Tem gente que pensa ocorrência, burocracia, governança participativa, democracia, políticas públicas, dúvida. Tem gente que tem dúvida, eu também tenho muita dúvida. Disputa, documentação, negação, regulamentação, responsabilidade. O que mais, gente? Burocracia, participação e justiça social aí ganhando. O que mais que vocês pensam aí quando vocês ouvem incidência institucional? O que mais, gente, que vocês pensam? Direito social, direito. Tem gente que pensa em força, tem gente que não sabe, tem gente que pensa em papel, legislação, instabilidade, ação do Estado, justiça, ausências, incógnita, normatização. Tem gente que pensa, ausências também está crescendo aí. Tem gente que pensa em instabilidade eu já falei. Documentação, tem gente que pensa liberdade, tem gente que pensa em leis, carência de moradia, direito à cidade, tem gente que pensa em poder judiciário. O que mais que vocês pensam aí, gente? Quero ouvir vocês. A gente tem aqui 90 pessoas, então eu quero pelo menos metade aí de contribuições, gente, para a gente chegar aí numas 45 contribuições para a gente conseguir ter um mapa, ter uma nuvem aí de quais são as ideias que vocês trazem para essa aula quando vocês pensam em incidência institucional. O que mais que vocês pensam? Agora mexeu, agora me perdi. Regulamentação, efetivação, direitos constitucionais,
moradia, políticas sociais, legalidade, eu às vezes tenho que entortar a cabeça, alcance, aparição, tipo uma assombração, assim, aparição, apareceu aí no meio da noite, a aparição. É, alcance, legal, gente, é bom saber aí que vocês pensam muita coisa, mas aí no centrinho a gente tem umas coisas como direito, burocracia, participação, ausências, né? Tem bastante gente que não sabe também, que está em dúvida, então é muito bacana a gente começar pensando. Incidência institucional. Vamos começar pelo institucional. Quando a gente fala institucional, a gente está falando de coisas que têm a ver com instituições, né? Então, é o processo de como a gente incide nas instituições, como a gente pressiona as instituições. E que instituição você está falando, Rodrigo? Você está falando, sei lá, do bar da esquina, do bar do seu Zé? Ele é uma instituição aqui na minha quebrada. Não é esse tipo de instituição que eu estou falando. A gente está falando de instituições políticas, principalmente de atores e agentes e órgãos públicos, tomadores de decisão, pessoas que são responsáveis por tomar as decisões políticas, que são eleitos ou que recebem algum tipo de cargo com poder decisório, com poder de decisão sobre as políticas públicas, sobre como efetivam os nossos direitos, sobre como de alguma maneira, pode melhorar ou piorar a vida das pessoas, né? É isso que a gente fala quando é instituição. A gente está falando de instituições políticas. Então, a gente está falando de instituições que são do Poder Executivo, por exemplo. A gente, às vezes, está falando de uma Secretaria de Habitação. Às vezes, a gente está falando de um Departamento de Regularização Fundiária. A gente, às vezes, está falando, por exemplo, de uma Coab. Às vezes a gente está falando de um ministério, de uma secretaria nacional. Então, tem vários órgãos aí do Poder Executivo, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal, que lidam com políticas e com temas relacionados à moradia. E aí essas instituições políticas do Executivo, que tem a ver com a moradia, que a gente está falando quando a gente fala em incidência institucional pelo direito à moradia. Mas não é só o executivo, né, que é uma instituição política. Embora a gente também saiba que muitas vezes as políticas públicas elas são, de fato, desenhadas, implementadas e muitas vezes financiadas pelo executivo, o legislativo também tem aí sua parte que cabe neste latifúndio da moradia, né, gente? Então, assim, o legislativo, por exemplo, aprova leis relacionados ao direito à moradia, o que pode e não pode construir, onde não pode. E aí a gente dizendo onde não pode, o que não pode construir, isso significa que o valor da terra muda de acordo com isso. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente fala de processos de plano diretor, que é como decide para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, como vai se desenvolver, onde as pessoas mais pobres vão poder morar, onde elas não vão poder morar, onde tem gente rica morando, onde não vai ter, onde vai ter comércio, onde não vai ter. Por isso que quando a gente fala de plano diretor, é um processo tão importante do ponto de vista do direito à moradia adequada e que a gente faz muita incidência institucional do ponto de vista do direito à moradia adequada. A gente pressiona os vereadores, a gente pressiona o legislativo para aprovar cada vez mais planos diretores que democratizem a cidade, que democratizem a terra urbana. Então, é por isso que também a gente fala de incidência institucional no legislativo. Às vezes, tem pessoas que fazem uma diferençazinha aí, faz uma diferença, às vezes, entre incidência institucional, que às vezes é uma coisa mais focada no executivo, então, de pressionar o prefeito, de pressionar o secretário, de pressionar os técnicos da prefeitura, etc. E aí, lobby, quando fala do legislativo, não seria incidência institucional, seria mais uma ação de lobby, ou de advocacy, ou de pautar algum membro do legislativo. Para a gente aqui, na nossa aula, e para a gente do Polis e do Fórum, quando a gente fala em incidência institucional, a gente está falando de todas essas possibilidades, tanto no executivo quanto no legislativo. E também no judiciário. Por que não, né? Porque o judiciário, muitas vezes, é quem está ali com a caneta dando a ordem de despejo, a ordem de remoção, autorizando a remoção violenta das famílias diárias.
Então, quando a gente fala em incidência institucional, a gente também está falando com o judiciário, não só do ponto de vista de apresentar petições, de mandar um documento, de, enfim, de entrar com ações, etc., na justiça, mas a gente também está falando de formas de pressão do judiciário, de negociação com instâncias do judiciário também, porque a gente também negocia com o judiciário. Veja que o judiciário pode emitir certas decisões, pode suspender certas decisões. Às vezes, ele, por mais que já tenha decidido, você pode pressionar e tentar que ele suspenda a implementação. Então, a incidência em cima do judiciário também é importante. Então, quando a gente está falando de incidência institucional, a gente está falando desse mundo aí de ações que a sociedade civil, que os movimentos, que as organizações, que os moradores praticam sobre as instituições políticas do Estado brasileiro, aí do executivo, do legislativo e do judiciário, tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal. E também, às vezes, em algumas, a gente faz incidência institucional também em instituições não classicamente vistas como políticas, mas a gente faz também. A gente, por exemplo, faz incidência institucional, às vezes, com a Caixa Econômica Federal, não é? A Caixa, às vezes, não trava aí os nossos processos de mutirão, de autogestão, não trava a liberação de recurso, ou muitas vezes não trava os financiamentos da gente. E aí a gente vai fazer uma negociação, um processo de incidência, também trabalhar em cima da Caixa. Às vezes a gente faz incidência institucional até com empreiteiras e construtoras, gente. A gente faz com escritórios de arquitetura. Então, quando a gente fala em incidência institucional, a gente tem que ter a cabeça ampla para pensar que incidência institucional é um processo de pressão política que a gente faz enquanto sociedade civil, movimento, organizações, coletivos, moradores, um processo de pressão sobre algum ator-chave, algum ator político-chave que tem a possibilidade de mudar a realidade de moradia da gente, do nosso povo, da nossa cidade. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em incidência institucional. E é um pouco isso que a União faz muito e que a Graça vai conversar já já com a gente. Mas antes de ir para a Graça, tenho mais uma perguntinha para vocês aí, para a Graça também já conhecer um pouco mais vocês. Que exemplos de incidência institucional vocês conhecem? Eu falei aqui sobre quem a gente pode incidir, sobre o executivo, sobre o legislativo, sobre o judiciário, mas que tipo de incidência institucional vocês conhecem? Você já ouviu falar? Você já viu acontecer? Conta aqui para mim. Vamos lá, vamos tentar puxar aí pela memória. Na cidade de vocês, algum processo de mobilização, alguma reivindicação para a prefeitura ou para o judiciário? Nenhuma. Tem gente que nunca ouviu falar. Poxa, gente, nenhuma mobilizaçãozinha assim de associação de moradores, passando um abaixo-assinado, mediação no Centro de Justiça Comunitária, vou chutar que Sejusc é isso. Processo de mediação no Sejusc. Já vi dos pescadores mobilizados contra a construção de hidrelétrica no Rio Cuiabá, legal, eles se mobilizaram, às vezes podem ter feito uma ocupação, podem ter travado a construção da usina hidrelétrica. A campanha Despejo Zero é uma campanha que tenta exatamente mudar a realidade. Dentro dela, ela tem diferentes ações de incidência institucional, que é isso que o Dito vai conversar com a gente hoje. Teve gente que falou aqui de núcleo gestor, conselho gestor de habitação. Legal, esses são atores, às vezes, espaços ou atores, sobre os quais a gente incide ou onde a gente negocia. Mas vamos pensar aí que processos de incidência institucional. Ó, teve gente que fez aqui abaixo-assinado, teve gente que pressionou aí candidatos populares eleitos, é uma forma de incidência institucional, né? A gente hackear aí o sistema político. É isso, a gente entrando dentro do Congresso, dentro da Câmara e mudando aí por dentro. É um tipo de incidência institucional. Mais abaixo-assinado de associação de moradores, tem gente, moradores de uma ocupação, tanto na Câmara quanto na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, via ofício e reuniões. Exato, oficiar, entregar demanda através de documentos, pedir reunião, pressionar, montagem de cartografia do bairro para reivindicar reconhecimento, maravilhoso processo de incidência.
É isso, ainda tem muita lei, muito município que não reconhece nossos assentamentos, nossas comunidades, nossas ocupações, nossos bairros. E aí a gente mapear, fazer essa cartografia e reivindicar que seja reconhecido é um baita processo de incidência institucional. Maravilha. Curso de defensores populares. Opa, gostei aí do merchan do nosso curso. É isso, a gente fazer um curso de defensores populares e às vezes também fazer um curso local também é um processo que pode potencializar processos de incidência. Fazer pressão na mídia, boa. A gente pressionar os meios de comunicação para divulgar a violência que acontece no nosso cotidiano, né? Nos despejos e remoções, ou a precariedade das moradias em que a gente é obrigado a viver, ou então a situação escandalosa das pessoas em situação de rua hoje, né? No Brasil, que não contam com assistência devida, que não contam com programa habitacional para atendimento. Ocupação, muito bom. Ocupação tanto de prédios vazios, subutilizados, quanto também ocupação de espaços políticos, né? Tem gente que ocupa secretarias, tem gente que ocupa a Câmara de Vereadores, tem gente que ocupa gabinete de prefeito, isso também tem a ver com o processo de incidência. Atos ou greve, boa, isso também é um processo de incidência, legal. Reunir a comunidade para falar com os secretários é um tipo também de incidência institucional, de tentar pressionar aí os secretários. A onda de ocupação nas escolas é sim um bom exemplo, de como a gente pode ocupar fisicamente espaços para reivindicar a transformação política. Isso é uma coisa que tem total conexão, por exemplo, com o direito à cidade. O direito à cidade, uma das dimensões dele é como a gente usa o espaço público, o espaço urbano, para reivindicar politicamente nossas demandas, né? E a ocupação nas escolas é um excelente exemplo disso. Protocolar as possíveis soluções para resolver algumas debilidades da cidade, boa. Um documentário sobre ocupações e luta por moradia, excelente. A extensão universitária, os universitários aí se auto-organizando e assessorando movimentos e tal, para pressionarem o poder público também é um processo. Espaço para políticas públicas emergentes, legal, associações de bairro, manifestos de ONGs e grupos organizados a favor de alguma ocupação, exato, que além de demonstrar solidariedade, mostra que tem ali a sociedade civil de olho no que o poder público e no que o judiciário está fazendo, no que os proprietários estão fazendo, expulsando a galera. Muito bacana, gente. Realmente vocês arrasaram aqui na lista de processos de incidência institucional. Então, fico feliz, acho que deu aí para a gente ver que a gente está partindo de algumas coisas que dialogam muito com o cotidiano de vocês, com o cotidiano da população que está ali lutando para permanecer no lugar, ou para conquistar sua moradia, ou para ter algum tipo de atendimento habitacional. Isso tem a ver com a nossa história de luta, isso tem a ver com o porquê a gente está aqui. Então, muito feliz da gente começar já compartilhando aí o que a gente já vive. E agora a gente tem a honra de ouvir aqui a querida Graça para contar um pouco também dos processos que a União também faz de incidência institucional, de incidência, de pressão sobre o poder público, de reivindicação. Então, Graça, prazerzão te ter aqui conosco de novo. Sempre muito bom te ouvir. Seja bem-vinda. E agora o microfone é todo teu. Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas e todos, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Acho que, se não me engano, já é a terceira vez que eu venho aqui falar com os alunos e o pessoal que participa da formação do Instituto Polis, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né? E eu fiquei ouvindo aqui atentamente todas as perguntas e respostas, né? Aliás, parabéns para o pessoal que estão assim super envolvidas, né? E as respostas super boas. Por mim, eu já parava aqui mesmo, só que as respostas já estavam suficientes, né? Mas pensando a partir da incidência, e aí justamente, Rodrigo, você pegou 3 pontos que eu tinha anotado aqui, né? Que é como incidir tanto no poder legislativo, no executivo e no judiciário. E nesse período de pandemia de 2020,
até agora 2022, nós percebemos o quanto as organizações, os movimentos sociais foram fundamentais na vida das pessoas, principalmente das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem em áreas de risco, que vivem em ocupações, que vivem em cortiço, que vivem nas periferias, mas também nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e daí por diante, né? E a União Nacional por Moradia Popular, juntamente com a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, ela atua não só no estado de São Paulo, mas hoje em 22 estados da Federação Brasileira. Mas também ela tem uma atuação muito forte com as redes internacionais, né? Tanto com a Coalizão Internacional do Habitat, com a Rede Mulher e Habitat, e também com várias organizações de caráter nacional, como o Fórum Nacional de Reforma Urbana, as ONGs, né, ou instituições como o Instituto Polis, a BONG, e daí por diante, várias outras organizações. E, por incrível que pareça, neste momento de pandemia, foi um momento que, se a gente não tivesse, ou seja, se os movimentos não tivessem essa relação tão próxima, não teria sobrevivido, principalmente nesse período de pandemia, porque todos nós teve que ficar em casa, teve que tomar todos os cuidados, né, por conta do Covid, mas esse momento nos fez perceber a importância não só do trabalho presencial, mas também desse trabalho em rede, né? que é juntar todas as organizações. Eu até brincava muito, né? Para quem não sabe, eu nasci na Bahia. E aí o pessoal falava assim: você vai trabalhar como? Agora eu vou adorar ir para a rede, né? Porque todo mundo não faz a piada, que os baianos, as baianas, não sei o quê, vivem tranquilo porque vivem na rede. Então, foi justamente o momento que eu aproveitei para brincar. Falei, então, esse é o momento de todos nós, principalmente a população baiana, falar: eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é trabalhar em rede, né? E principalmente dessas redes, não só na rede com várias organizações, mas também trabalhar de forma virtual. E que essa foi a pior parte, foi aprender a trabalhar e mexer com esse mundo da tecnologia, né? Eu ainda apoio até hoje, mas tudo bem, né? Além da a gente não saber, ainda tinha que ensinar para outras pessoas que teria que aprender. Também é uma forma de incidência, né? Porque indiretamente nós acabamos incidindo que as pessoas conseguissem trabalhar essa questão da tecnologia, de como participar de uma live, de como apresentar os trabalhos de forma que as pessoas percebessem de fato o que as pessoas estavam fazendo e o que queria fazer. Bom, pegando todos esses pontos, né? Então, o Dito hoje me pediu para que eu pudesse, na substituição do começo da aula dele, mas que eu pudesse também, além de falar das incidências no executivo, no legislativo, também pudesse dar enquanto ele não chega, uma aprofundada para o judiciário, né? E no legislativo, para nós, enquanto União, e aí com várias parcerias com várias organizações, nós elaboramos um projeto de lei que chama Lei da Autogestão, que é 16, 24, 2021, né, que foi o ano que nós demos entrada no projeto de lei, 2416/2021, na verdade, esse projeto de lei. Ele não só trata da autogestão, mas de outras providências
que é a forma que a União encontrou, uma das formas que a União encontrou de incidir diretamente, não só fazendo lobby, mas de incidir diretamente nas políticas públicas, através de uma lei que trata da autogestão e de outras providências, como de onde tirar recurso, dar dica e deixar isso bem visível na lei, onde buscar recurso. Por exemplo, você pode, não só a compra diária de terreno, mas também a desapropriação, o pagamento de compra de unidade habitacional, de reforma, de regularização, de urbanização. Então, essa lei é uma lei que ela dá conta de vários pontos da falta de políticas habitacionais, mas também, né, mesmo na questão da falta de uma política de habitação que engloba todos esses pontos que eu falei, né, nessa lei. Mas não ficamos só nessa lei da autogestão, porque essa lei da autogestão, nós estamos trabalhando ela nacional aqui no Brasil, mas também estamos essa mesma lei ela está sendo reproduzida e construída em vários outros países, como Argentina, Chile, Venezuela, que é um exemplo da lei que nós acabamos também trabalhando com ela, que é a do Uruguai, né? Da lei do Uruguai, da lei da autogestão do Uruguai, que também está nessa parceria com a gente, mas também El Salvador, Guatemala e Equador. Então, são esses países que estão, nesse momento, trabalhando, sendo que o mais forte é Brasil, Argentina, Chile, Venezuela e Uruguai, né? Que vem trabalhando com essa lei. Mas também, ao mesmo tempo, formando pessoas que a gente chama de escola latina de moradia popular, a gente chama de vivenda popular, montamos um módulo que a cada grupo participa de 4 módulos em países diferentes. Por exemplo, no mês de novembro, tem uma equipe de 50 pessoas desses vários países que vão ficar do dia 21 ao dia 26 no Chile, aprendendo não só como elaborar a lei, como fazer uma lei, mas também a experiência na prática. Então, a gente dá esse curso durante o período da manhã, à tarde a gente vai fazer visita para ver como que aquelas pessoas estão, de fato, implementando. Inclusive, visita nos parlamentos. Então, a gente marca audiência pública, na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Chile, marca reunião com a municipalidade para poder discutir como que pode ser elaborada, como buscar no orçamento para que, de fato, essa lei tenha recurso na peça orçamentária para poder conseguir dar conta de tudo isso. Então, tudo isso é incidência, né? Incidência nas políticas públicas, né? Além desse trabalho que nós estamos fazendo com vários países, eu vou pegar um exemplo aqui no município de São Paulo, tem uma lei que chama Pode Entrar, que começamos a construir a partir de 2015, ainda na gestão do governo Haddad, né? Que saiu um edital, todo mundo concorreu a esse edital, que é uma forma também institucional de aprender como montar um edital, como cumprir todos os requisitos que ali estão naquele edital, como ata, estatuto, e daí por diante, das associações, documentação, tudo em ordem, contratação de assessoria técnica. Tudo isso parece que, assim, o pessoal fala assim, o movimento não faz nada, só vai lá, faz a reunião e pronto, mas não é. Os movimentos têm que pensar em tudo isso para poder conseguir, de verdade, incidir nas políticas públicas.
mesmo através de pressão popular ou através de leis, né? De estar legislando, né? Através de algum projeto de lei. E esse programa Pode Entrar, ele basicamente ele atendia, pela proposta original da prefeitura, atendia às grandes construtoras, empresários e daí por diante. Nós falamos, não, se é para discutir uma lei, vamos pensar em uma lei que atenda também ao associativismo e o cooperativismo, né, que são o trabalho que as associações, que os movimentos populares vêm fazendo. Então, através dessa lei do Pode Entrar, nós conseguimos, em vários artigos, fazer várias propostas e várias modificações. Inclusive, no artigo 9º, né, desse projeto de lei, nós fizemos, a Secretaria de Mulheres da União Nacional e da União do Estado de São Paulo deu uma aprofundada maior. Por exemplo, ficou muito visível nessa época de pandemia que a quantidade de mulheres vítimas de violência, com risco de morte, feminicídio, todas essas violações de direitos humanos, né, que teve uma frequência muito grande. Então, no artigo 9º dessa lei, que chama Pode Entrar, dali nós desenvolvemos alguns parágrafos e inciso que trata do tema da violência e que o poder dever do poder público garantir não só o que está escrito na Constituição Federal, mas no artigo 9º, que as mulheres vítimas de violência de morte, violência doméstica com risco de morte, ela tem direito, que a prefeitura pode atender no aluguel social, pode atender com a moradia definitiva, inclusive se a mulher tiver que perder o emprego naquele momento por conta da violência, teve que mudar, alguma coisa assim, tem até 100% de subsídio na compra de uma moradia para ela conseguir sobreviver com os filhos. Então, isso é incidir nas políticas públicas diretamente através das propostas que estão no executivo e no legislativo, né? Então, o que esse projeto de lei tem? E aí tem um percurso que ele tem que fazer. Primeiro, a gente elabora o projeto de lei, aí vai para a Câmara Municipal, aí é um outro processo. Nós tivemos, não só o prefeito foi negociar, mas nós, enquanto movimento popular, também fomos fazer lobby para aqueles e para aquelas vereadoras que teriam que aprovar, inclusive porque tinha propostas interessantes para as mulheres, tinha proposta interessante que era para a questão da autogestão, para o cooperativismo, para o associativismo, que se não aprovasse ali, ia ser aprovado do jeito que o prefeito quisesse, só contemplando as grandes construtoras, né? Então, nós tivemos que, de gabinete em gabinete, montamos uma comissão, elaboramos os pontos que a gente estava propondo nas modificações, fomos na Câmara, conversamos diretamente com as bancadas de vereadores, né? Porque, tipo, o PT tem uma bancada, o PSDB tem uma outra bancada, o DEM tem outra bancada, e daí por diante você vai dialogando com as bancadas. E depois tem o processo de audiências públicas, que também nós não faltávamos nenhuma audiência, participamos de todas as audiências, né, para poder conseguir aprovar. Depois de aprovado pela Câmara, aí vai para o prefeito sancionar, né, tem todo esse processo. Esse momento, não é assim, fiz a lei, deixou lá e pronto. Não. Os movimentos ela vai acompanhando passo a passo. É a mesma coisa. Você fez um filho, você gestou o filho, você vai acompanhando da gravidez até o crescimento e nunca mais deixa de ser mãe ou pai, né? A mesma coisa são com os projetos de leis que a gente vai fazendo e vai acompanhando. Inclusive, se tiver que fazer alguma modificação, alguma alteração, você tem que ir acompanhando junto, porque senão vira uma coxa de retalho, né? Cada um vai lá e remenda, e depois perde o sentido do projeto de lei.
Então, só para dizer que nesse período, então nós estamos acompanhando esses dois projetos. Um pode entrar, já foi aprovado, sancionado, já está hoje num processo de contratações, porém ainda não iniciou nenhuma construção ainda. Há 2 semanas atrás assinaram os primeiros convênios, né? Foram 6 convênios assinados, mas até agora, de fato, ainda não saiu do papel desde 2015, né? É importante a gente lembrar isso. Mesmo com toda a pressão, com todo esse lobby, ainda não tem nenhuma casa, se essa casa foi construída com o programa, pode entrar, ainda não. Sabe como é que é, né? Construir casa para as pessoas de baixa renda, o poder público geralmente faz de tudo que é para as pessoas desistirem. Então, o que é que nós temos que fazer? Além de fazer a proposta e estar seguindo, também não podemos manter a pressão popular, né? De estar cobrando, de estar insistindo e daí por diante. Aí você vem para o judiciário, né? Já falei do executivo, do legislativo, né? Tanto o prefeito quanto a Câmara de Vereadores, e assim vai na sequência, né? A Câmara dos Deputados Estadual, se a lei é estadual, nacional, se a lei for de caráter nacional, como o da autogestão, o 2416, que é de caráter nacional, né? O nacional ainda dá um pouco mais de trabalho, porque você tem como que pega o projeto de lei para você incidir? A famosa linguagem que o pessoal fala, a linguagem popular, né? Se pegou, a lei todo mundo conhece. Se não pegou, a lei foi escrita, ninguém vai atrás da lei, né? Igual a nossa Constituição Federal. Tem artigo que ninguém nem sabe o que tem no artigo, mas o 5º e o 6º todo mundo sabe, né? A grande maioria das pessoas sabe o que tem no artigo 5º e no artigo 6º, porque é uma lei que as pessoas usam esses 2 artigos com mais frequência. A mesma coisa com relação aos projetos de lei. Aí o que nós temos que fazer? Nós estamos fazendo audiências públicas nos estados, audiências públicas nas câmaras municipais, fizemos um material, um jornal, quem quiser acessar, está direto na página do site da União Nacional e da União Estadual de São Paulo. Esse jornal, a gente faz formação nas comunidades. Para quê? Para as pessoas se empoderarem do conteúdo que está naquela lei, e se vier qualquer parlamentar, qualquer pessoa, falar, não, nós temos uma lei que está lá, o número é esse, vocês podem apoiar? Como que vocês podem apoiar? Botando a lei debaixo do braço e caminhando nas comissões, né? Porque também na Câmara também tem as comissões, então passa por comissão, vai passando de comissão para comissão até chegar o momento de ir para a votação na Câmara. Depois tem um outro processo que vai, a mesma tramitação vai tramitando também no Senado, né? E aí é muito legal, né? Que nós estamos em época de eleição, a importância, inclusive, de como que a gente, né? Para quem votou aí acompanhar, ou não votou, acompanhar os deputados estaduais, os deputados federais, o Senado, né? Inclusive, para ver se, de fato, eles estão acompanhando e apoiando aquilo que, de fato, beneficia a população e a grande maioria da população brasileira, né? Ou a grande maioria da população do Estado. Porque, às vezes, a gente acaba votando e depois, 6 meses depois, já não lembra mais nem quem votou, e muito menos acompanhar, fiscalizar, e, inclusive, fazer proposta, né? Para poder esses deputados ir acompanhando. Então, a incidência pública, ou qualquer coisa, me dá no toque, viu? Que eu desembestei e estou falando, viu? Manda ver, Graça, fica tranquila, tá ótimo aprender aqui. Tá? Porque eu vou desembestando e pronto, né? Então, essa questão da incidência, então não é algo que a gente fala assim, incidência, o que é isso? Então, incidência é isso, é a gente ter o objetivo e focar naquele objetivo. É numa lei, então você tem que ir acompanhando até o final, né?
para poder conseguir aprovar, porque senão, quando chega no final, já a lei que você pensou de um jeito já foi totalmente desconfigurada, né? Já virou qualquer coisa menos a lei que você pensou inicialmente. E no judiciário, por incrível que pareça, os movimentos populares sempre teve muita dificuldade de incidir no judiciário. A gente sempre fez muita pressão no judiciário, né? Com relação a suspender despejos, a soltar lideranças porque foram perseguidas e sofreram processo de criminalização, né? Então, a gente sempre teve muita dificuldade. E, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, o que acontece? Com toda essa questão que eu falei no início, né? Que é trabalhar em rede, é se articular, mobilizar. Então, essas três palavrinhas, né? Articular, mobilizar e seguir em rede. Foi o que prevaleceu nesse momento, porque eram milhares e milhares de pessoas, né, que sofreram ação de despejos, e aí tem dois tipos de despejo, um que é administrativo, eu sempre falo o seguinte, o administrativo é aquele que o prefeito acorda e fala assim, hoje eu vou infernizar a vida de alguém, né? Aí vai lá e fala, Rodrigo, hoje você está morando aqui, mas eu não quero mais que você mora aqui. E vou lá e despejo o Rodrigo às 4 da manhã, às 5 da manhã, e daí por diante. Então, esse é o despejo administrativo. E os caras são tão espertos que eles faziam bem na surdina mesmo, né? Só pegando aqui, São Bernardo. São Bernardo foi um dos municípios que mais despejou e mais fez ação administrativa nesse período de pandemia. Então, ele pegava lá, tem a favela São Pedro. Ao invés dele pegar lá e pegar, vou despejar 100 famílias, 1.000 famílias, 200 famílias, ele pegava uma quadra, despejava 10, 15, e a população é aquela, não chegou em mim, não estou nem aí, eles que se viram, né? Despejava 10. Daí passava mais uma semana, ele mudava, não era mais naquela quadra, ia para outra quadra, despejava mais 5. E aí foram acontecendo, né, isso em vários lugares no Brasil inteiro, né? E o outro processo é o processo judiciário, né, que é aquele processo que ele corre através da lei e que dá tempo você contratar um advogado, uma advogada, você correr atrás da Defensoria Pública, de Ministério Público, buscar uma articulação das várias pessoas que moram naquele bairro, naquela comunidade. Ó, nós estamos com uma ação de despejo para daqui 2 meses. Então, nesses 2 meses, você tem todo esse período para você organizar, mobilizar, correr atrás das pessoas e tudo. Então, esse é a ação de despejo que a gente mais conhecia, né? Mas, além de todos esses dois, tem mais uma modalidade, que é aquele que você paga aluguel, né? Que você vai ser despejado e que ninguém sabe, ninguém viu, né? E esse é que tem mais dificuldade, porque nem nós temos condições de ter isso, uma estatística e dados sobre isso. E foram por isso que hoje a gente vê milhares e milhares de pessoas na Praça da Sé, pelas ruas, o número de pessoas em situação de rua, ela triplicou nesse período de pandemia, porque as pessoas perderam emprego, perderam o trabalho, perderam todas as suas economias e não conseguiam mais pagar aluguel. E como todas as ações elas se dão coletiva, aí quando passa para as ações individuais, quem ia saber se o vizinho foi despejado, se o outro foi despejado, e daí por diante. Então, essa outra modalidade, a gente não conseguiu nem dar conta de contabilizar a quantidade. A única coisa que a gente está vendo é a quantidade de pessoas nas ruas, nas praças, né,
sem ter onde morar. E com todo esse miserê todo, né, nós conseguimos, de uma certa forma, pela primeira vez, conseguir não só movimentos populares, mas universidades, intelectuais, a liderança de movimentos populares de todos os segmentos, né? E não só fazer as reuniões, dar conta de fazer essas reuniões virtuais, porque era pandemia, nem todo mundo estava se vendo, né? Se encontrando, e fomos nos organizando virtualmente, mas também, é claro que várias lideranças, tipo eu, o Dito, o Tonhão e mais outras lideranças de movimentos populares, a gente não ficou só na coisa do virtual, né? Também a gente ia presencial mesmo, independentemente de ter pandemia ou não ter pandemia, não morremos por Deus mesmo, porque o tempo todo a gente estava ali nas comunidades, nos territórios, não só fazendo esse levantamento, essas pesquisas, que é uma outra coisa que nós vamos ter esse conhecimento mais para frente. O IBGE não teve dados, não teve pesquisa, e quem fez essas pesquisas? Fomos nós. É mais uma incidência que os movimentos, que as associações, que as universidades teve que fazer parceria e buscar esses dados, porque se dependesse do IBGE, não tinha, não tem e nem vai ter, né? Porque, não sei se todo mundo sabe aí, ao IBGE, as pessoas que não estão conseguindo dar conta porque não estão recebendo nem para essas pessoas que estão contratadas agora, por isso que não estão dando conta, porque não estão recebendo, o governo não está pagando, eles não estão recebendo. Então, é mais algo, né? É uma outra forma de incidência dos movimentos populares, das universidades, dos professores, dos institutos de pesquisa que foram também fazendo nesse período. E, resumindo tudo isso, nós conseguimos, pela primeira vez, fazer audiência e ser recebido, né? Pelo STF, e conseguiu suspender uma vez, aí foi para a segunda vez, várias manifestações, vários atos, várias mobilizações. Conseguimos, através da pressão da organização, a reunião com o relator da ONU, né, que é difícil pra caramba, né, nós conseguimos isso, e através da própria posição da relatoria da ONU, é praticamente quase que impossível que o STF não recebesse, né? Então, conseguimos toda essa articulação também com o STF e suspender pela terceira vez, né, que o prazo vence agora, dia 30 de outubro, né, que nós temos que voltar a fazer toda essa discussão, que é para suspender, prorroga, faz qualquer outra coisa, né? Mas não vai poder despejar a quantidade de famílias que estão sendo despejadas em todo esse período de pandemia. Isso é para dizer que o número não é um número baixíssimo, né? São mais de 142, praticamente 142, 142 mil famílias, 385, correndo risco, ameaçadas por, né, nesse período de pandemia, para ser despejadas. E mais de 31.421 que foram despejadas nesse período. Isso que a gente sabe, né? Fora a quantidade de pessoas que foram despejadas e que, às vezes, a gente nem ficou sabendo, e sem contar essa outra modalidade, que são os despejos individuais, né? Que as pessoas não conseguiram pagar aluguel, perderam emprego, e daí por diante, são famílias inteiras. Aí é claro que nós estamos fazendo toda uma discussão de incidência, de como que nós vamos conseguir denunciar. Temos dificuldade? Tem, porque quando os movimentos populares denunciam e tem essa parceria grande de boa articulação com várias organizações, você consegue, inclusive, dar visibilidade na imprensa, dos grandes meios de comunicação e daí por diante.
mas isso não é sempre que a gente consegue, né? Às vezes a gente tenta, passa ali nas nossas redes sociais, no meio de comunicação menor, mas não nos grandes meios de comunicação, tipo esses grandes meios que passa, você fala um segundo, o Brasil inteiro sabe o que você falou, né? Esse é difícil, mas esse período de pandemia foi tão crítico, que até nesses programas nós conseguimos em horário nobre, né? Em horário nobre de televisão, em horário que dificilmente a gente só ouvia quando a gente fazia aquelas milhares e milhares de ocupações, né? Que aí era o processo de criminalização, era para criminalizar as lideranças populares, porque estava fazendo pressão, né, para conseguir incidir nas políticas públicas. E, por falar em incidência, eu vou passar só um dado que eu acho muito importante, porque nós estamos vivendo um momento, eu sempre falo assim, um momento muito difícil, esse momento de eleição, né? E aí eu vou passar uns dados que saíram, principalmente, a gente atua diretamente na área da habitação, na área de direitos humanos, na área dos direitos das mulheres, e daí por diante. E aí, é claro, você perder de vista a questão de raça, de gênero, e daí por diante, né? E aí tem um dado, principalmente na área de habitação. Para quem, eu acho que a grande maioria deve saber, no programa Minha Casa Minha Vida, foi um dos programas que mais atendeu famílias de baixa renda, né? Depois que o atual presidente assumiu, ele extinguiu o programa Minha Casa Minha Vida e criou o tal do Casa Verde e Amarela, né? Então, vou pegar alguns dados para poder, até inclusive, para ver como que a gente incidia, como parou de incidir de lá para cá. Então, em 2015, para quem ainda não sabe, era o governo da presidenta Dilma, que tinha Ministério da Cidade, que tinha Conselho da Cidade, daí por diante. O recurso no orçamento para habitação, em 2015, era de 21,991. Graça, só uma coisa, quando você vira de lado, às vezes o microfone fica baixo para as pessoas, estão falando aqui no chat, tá bom? Tá. Tá. Então, eu vou procurar falar de frente, botei o celular aqui de frente, né? E que eu achei que ia dar interferência. Então, em 2015, o recurso para o orçamento era de 21.991. Anotando no papelzinho de vocês aí. 2016 foi o ano do golpe. Temer, Dilma. O orçamento baixou de 21 para 16,010. 2017, ele baixou para 6,594. 2018, quem que nós elegemos? Nós não, né? Quem que a população elegeu? O atual presidente. Ele baixou para 4,154 o orçamento de habitação. 2019, a queda foi 3,723. 2020, praticamente nada, baixou para 1,832. 2021, ele deu lá um aumentinho, foi para 2,095. 2022, 761. E 2023, para quem não sabe, todo esse recurso que foi lá para tudo quanto é lugar, tá 34 bilhões. Aí, essa é uma forma de incidir, né? A gente pegando, não só pegando aquele ano, mas pegar uma sequência de governos, pegar uma sequência de anos e comparando os orçamentos, que a peça orçamentária é que faz toda a diferença no final do ano, não só se tem aquele dinheiro
mas também se aquele dinheiro foi gasto exatamente no que está previsto, né? Isso você pode fazer na área da habitação, na área da saúde, na área da educação e várias outras questões, porque tem outros recursos que ficam soltos para outras proveniências, né? Outras providências, né? Então, é nessa forma que a União, como que ela vem fazendo? Ela vem preparando, o preparar é investir em lideranças e investir na formação. Porque se, por exemplo, eu for eleita para o Conselho, o CMH, Conselho Municipal de Habitação, ou para o Conselho de Direitos Humanos, ou para o Conselho das Cidades, e se eu não entender nada de como eu vou ler uma peça orçamentária, se eu não entender nada de o que eu tenho que fazer quando uma secretaria me mostra um orçamento e eu ver que aquele orçamento não está batendo com o que tem que fazer, né? Então, é desta forma que a União vem fazendo em todos os estados e principalmente nas periferias, porque é onde tem um número maior de pessoas e que as subprefeituras, ali ela faz, a gente até brinca, né? Ela fala assim, faz de conta que eu vou fazer, mas não faço. Aí, tipo, ela põe algo lá, escreve de uma tal forma que a pessoa, tá lá em tal local, mas, por outro lado, não, ela menciona, ela só menciona que vai fazer, mas, na verdade, não está ali, tá? Como sugerir, qualquer outra coisa, menos como dever e a obrigação de ter que gastar aquele recurso naquela questão. Então, isso é muito importante, que os movimentos populares, que as lideranças, né, ela tenha todo esse processo de formação e capacitação para conseguir representar nos conselhos, né? A gente até fala assim, quando você vai para o conselho, você não é uma conselheira de você, né? Você é uma conselheira das cidades, você é uma conselheira daquela organização, mas que vai representar o município, ou aquela região, ou aquele estado, daí por diante. Então, tudo isso é uma forma também de estar incidindo nas políticas públicas, não só nas políticas públicas nos municípios, mas também nas leis, né, no executivo, legislativo e no judiciário. Eu acho que eu acabei. Maravilha, Graça. Eu adorei tua apresentação. Super obrigado. A galera estava comentando aqui no chat. E aí, enquanto você toma essa aguinha aí, eu queria te lançar uma perguntinha ainda que eu acho que também é importante para a gente pensar. Também aproveitando que você está aqui hoje, aí eu vou fazer essa pergunta especialmente para você. Não faria se fosse o dito. Mas como também vocês têm feito do ponto de vista da dimensão de gênero e da dimensão racial para expandir essa compreensão e expandir essa dimensão também para a moradia. Então, se você também tiver algum exemplo desse tema, se é uma coisa que fica mais restrito ao processo de formação, ou se isso também, por exemplo, pauta as ações de vocês dentro da lei da autogestão, tem alguma coisa nesse sentido também, que aí, aproveitando que você está aqui, e eu sei que é uma baita militante nisso, eu queria te ouvir um pouquinho também. Tá. Então, nesse período de pandemia, principalmente, a gente já vem desde 2002, né? Começamos com uma secretaria, depois, aliás, um setorial. Hoje nós estamos na União como secretaria, mas também estamos nessas várias redes atuando. E nós percebemos que, ou nós, enquanto movimentos populares, dentro dos movimentos, porque assim, no começo o pessoal falava assim para a gente, não estou entendendo, por que vocês vão querer trabalhar uma secretaria de mulheres? Por que vocês vão querer trabalhar um segmento para negros e negras se todo mundo é pobre? Né? A gente ouvia muito isso. Ele falava assim, não, além de tudo isso, tem os recortes e o olhar diferenciado para a questão de gênero, para a questão da
negritude, para os jovens, para os idosos, daí por diante, né? E aí nós conseguimos, na época, com vários, através de vários setoriais, hoje tem exatamente 3 secretarias, uma de favelas, a de mulheres e a de juventude, né? O de idoso é mais ou menos, mas também tem a secretaria, mas não está tão articulada quanto essas 3 secretarias. Em especial, a de mulheres e a de favelas. A de mulheres eu toco, a de favela eu dito, né? Assim, para a gente estar trabalhando conjuntamente, mas também vim de trabalho de favela, né? Porque eu atuo em favela desde pequena também. Minha primeira atuação no movimentos populares foi em grupo de juventude, para trabalhar com favelas, então também a gente desenvolveu os trabalhos em parceria. Mas da garantia de direitos humanos, a gente vem fazendo várias, a gente chama de rodas de conversas. No momento que estava na pandemia, a gente estava fazendo virtuais, tanto que a gente até brinca, foi o primeiro movimento que conseguiu fazer o trabalho virtual, mas também presencial. O que a gente fazia? Lá no fundão do Belém do Pará, da Amazônia, tem muita dificuldade de internet, então a gente conseguia achar um pontinho de internet que conseguia pegar. Aí a gente estava dito, põe uma caixa de som, um computador, não sei o quê, e as pessoas conseguiam participar. E, por incrível que pareça, nós conseguimos fazer várias formações com o tema Mulheres e o Direito à Cidade. Mulheres e o Direito à Cidade com inclusão social. E nós criamos um tema que é a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E, a partir desse tema, nós fomos trabalhando vários temas do combate à violência doméstica, fomos pegando a Lei Maria da Penha, fomos destrinchando a Lei Maria da Penha, e hoje nós estamos com uma atuação muito forte, inclusive vamos realizar um seminário que é de caráter, o seminário nacional, mas também com participação internacional, que vai ser 18, 19 e 20 aqui no estado de São Paulo. A abertura vai ser na POSP, às 19 horas do dia 18. No dia 19 vai ser no Salão Nobre da Câmara Municipal, e no dia 20 vai ser visitas nos territórios, porque como nós vamos receber pessoas de outros estados, pessoas de outros países, a ideia é ter exatamente essa troca de experiência. Por exemplo, está vindo pessoas da Guatemala, né? Então, lá tem toda uma experiência das mulheres, como a questão da água, da soberania alimentar, com relação à população indígena. Aí, por outro lado, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal do Maranhão, que trabalha com os quilombos, né? Aí tem de Minas Gerais, que vem combater essa questão da mineração, e daí por diante. Então, nós vamos tentar juntar todas essas experiências, né, para poder, nesses 3 dias, debater, mas também ter essas visitas de experiência concreta. E foi daí que nós conseguimos, né, trabalhar não só a questão da violência, mas começamos a perceber a dificuldade que as mulheres pobres, periféricas, têm para acessar os seus direitos, né? Ela tem direito, está garantido os direitos, mas tem dificuldade de acessar. E, por incrível que pareça, a maior dificuldade vem por parte do Estado, do próprio Estado, né? Então, a mulher é vítima de violência, o marido agrediu, ela apanhou, ela sai de casa e vai para a delegacia. Quando chega na delegacia, onde encontra a maior dificuldade, por parte do delegado, da delegada, de quem está lá no plantão para atender. Aí começa a fazer pergunta como se as pessoas fossem a culpada de ter apanhado, de ter sofrido a violência, né? E não só isso, mas a dificuldade de encaminhar, de dar continuidade
e principalmente de pegar as medidas protetivas, né? E aí, nesse sentido, nós criamos toda uma rede de articulação. Estamos no Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, mas também fomos criando parceria com as defensorias públicas, com o próprio, com algumas procuradoras, né, para poder, quando a mulher não consegue acessar, aí vai direto lá para o Fórum da Barra Funda e a promotora acaba conseguindo que fazer vir de volta para a delegacia e a delegada seja praticamente que obrigada a fazer as medidas protetivas. E aí nós criamos um materialzinho, tem na nossa página, que é esse materialzinho aqui, ó. E aqui atrás, aí tem como fazer para acessar tudo isso. Não sei se você está dando para ver. Aí tem como acessar, como ir à delegacia das mulheres, como ir nas casas brasileiras, que tem de tudo, não são em todos os estados, mas aqui em São Paulo tem, no Ceará tem, no Rio Grande do Norte tem. Então, praticamente em quase estado tem uma casa brasileira, que ela é completa de tudo. Ela tem, além da delegacia, ela tem atendimento psicológico, ela tem todos os atendimentos necessários. Então, nós fizemos um manualzinho, né, de como fazer isso. E quando não consegue, para quem deve recorrer, né? Então, esse trabalho a gente vem fazendo não só no combate à violência, mas também de informando e capacitação das mulheres. Por exemplo, a semana passada nós fomos lá para São Mateus fazer uma formação. E a primeira coisa que nós falamos, o direito à cidade, você tem que mapear o seu território, mapear o seu bairro e falar, aqui tem uma creche, aqui tem uma escola, aqui tem uma delegacia, e como acessar? E quando não conseguir acessar, fazer aquilo que você perguntou no começo, Rodrigo, através de abaixo-assinado, através de reuniões, através de manifestações, e daí por diante. Então, é esse trabalho que a Secretaria de Mulheres vem fazendo ao longo desse tempo, e aí nós conseguimos lançar também a primeira revista nossa, que chama Mulheres e o Direito à Cidade, que também está no nosso site, que, inclusive, para algumas universidades, ela já está como orientação na grade curricular, né, da Universidade de Arquitetura e Urbanismo, e agora, nesse encontro, nós vamos lançar a nossa segunda revista, né? É tudo nessa época de pandemia. É isso. Já quero ver essa segunda edição, estou curioso. Nós estamos... Obrigado. Pode falar. Obrigado, Graça. Poxa, é super bacana ver como também é muito rico o trabalho de incidência do ponto de vista da dimensão de gênero, racial, juventude, né? Que eu acho que nos últimos, sei lá, 20 anos a gente conseguiu aprofundar ainda mais do que a gente já fazia antes essa dimensão, né, na nossa luta da moradia, e acho que um exemplo que a União traz é sempre muito rico, e você capitaneando esse trabalho é super bacana. Gente, agora para deixar a Graça tomar uma aguinha, dar uma descansada também, quem vai trabalhar vão ser vocês. Então, é aquele momento que todo mundo adora, que eu vou dividir vocês em grupos para conversar um pouco entre vocês também, pensando que mais de 63 pessoas aqui participantes do nosso curso já responderam ao formulário sobre um caso de despejo, de remoção que aconteceu na cidade e tal. Inclusive, algumas pessoas estavam perguntando, Rodrigo, tenho até quando para preencher, etc. É até o final da próxima semana, gente, então fiquem tranquilos. Até o final da próxima semana vocês podem responder isso, tá? E, além disso, teve gente que perguntou também, Rodrigo, não encontrei um caso na minha cidade. Pode ser de uma cidade próxima? Pode também ser de uma cidade próxima, viu, gente? Sem problema nenhum. O importante é ser um caso concreto que aconteceu e que você tenha acesso aos dados. E, inclusive, o ideal é se vocês conseguirem fazer de alguma que vocês conheçam, uma liderança que você conheça diretamente, ou se não, também de um documento, de uma reportagem, de um relatório,
tá bom? Isso é, como eu falei, para treinar o olhar. Mas 63 de vocês já responderam. Então, agradeço esses 63. E eu quero que vocês vão agora para os grupos falar um pouco sobre esse caso. Pensando, hoje a gente viu o que são as várias possibilidades de incidência institucional. A Graça contou aqui várias coisas que a União faz. Vocês também, no começo da aula, ali no Mentimeter, colocaram vários exemplos. E aí eu quero que vocês, em grupos, a partir desses casos de remoção, comentem se nesses casos que vocês estudaram teve alguma iniciativa de incidência institucional, por exemplo, foram ocupar o prédio da prefeitura, ou fizeram um abaixo-assinado, ou tentaram pautar a mídia. Então, se vocês conseguiram descobrir alguma coisa nesses casos de vocês, ou se não, não tinha nada, e aí não deu tempo de ter nenhuma ação de resistência, de incidência institucional. E aí, se não teve nada, o que é que poderia ser feito? Por exemplo, aí a Graça já falou aqui várias coisas, vocês já falaram, então um pouco para pensar, a partir desses casos práticos de despejos e remoções que a gente conhece, vive, resiste, luta contra, que tipo de incidência institucional vem sendo feita ou poderia ser feita? Tá bom? Então é essa a ideia que vocês vão agora conversar nos grupos. A Sara ou a Bárbara vai colocar essa pergunta aqui no chat para vocês, e aí eu vou dividir vocês em grupos, tá? E aí vocês vão ter 20 minutos para conversar sobre isso, beleza? Eu vou dividir em grupos relativamente grandes, porque eu sei que tem gente aí que às vezes está só ouvindo, está se deslocando, às vezes não consegue participar direitinho da conversa, mas aí tem mais gente escutando, mas também vai ter gente para falar, tá bom? Então, vou assegurar aí um número bom para vocês terem uma conversa boa, tá bom? Então, vou dividir vocês agora em grupos, e aí já já a gente volta aqui, depois de uns 20 minutinhos, a gente volta para a conversa, tá? Vou criar aqui num passe de mágica para vocês. 1, 2, 3 e vamos lá. Lembrem de aceitar aí o convite, tá bom? E caso vocês estejam sozinhos na sala, não se preocupem que eu já já remanejo vocês. Mas aceitem aí o convite que eu mandei para entrar na sala, para poderem conversar. Graça, se quiser pegar uma água, etc., você fica por aqui comigo, tá? A gente fica aqui tricotando. Vamos retornando aí para a sala, retomar aqui nossa conversa. Não sei se Graça já está ouvindo a gente de novo. Ah, tô vendo aí a mãozinha. Tá bom, Graça, sem problema. E aí, gente, quem está voltando para cá? Foi boa a conversa? Deu para trocar ideia? Deu para conhecer outras experiências de incidência? Se puder colocar aqui no chat, falar se foi legal, ou se não deu certo a discussão, se ficaram meio perdidos. Enfim, conta aqui também no chat, não precisa ser sempre flores, né? Algumas poucas, que bom que algumas poucas. Foi muito boa a discussão para Vitória, bacana, Vitória, é bom saber disso. Quem mais gostou da discussão ou achou que não fez sentido? Isaac, não tem problema. Manda um e-mail para a gente, para escola@polis, tá? escola@polis.org.br e a gente vê isso, sem problema nenhum. Tá bom, Isaac? Legal, gente. Que bom que a discussão foi boa, que vocês curtiram. E aí eu vi que já tinham colocado aqui no chat algumas perguntinhas durante a aula da Graça, e aí vou trazer aqui umas perguntas para a Graça e também vou tentar aqui, junto com a Graça, responder algumas delas para a gente pensar junto aqui as respostas. Graça, a primeira delas que eu vou colocar, que é mais diretamente para você, é João Pereira. Coloca assim, Graça, em relação à regularização fundiária e à posse da terra, você tem alguma experiência da União para relatar para nós nessa área de segurança da posse, de regularização fundiária? Ixi, tá apagando aí as luzes já? Estão querendo te deixar trancada aí dentro, é?
O filho já quer me trancar na cozinha. Bom, posso responder? Manda bala. Aliás, manda ver. Manda bala é feio. Eu não quero, não. Bom, nós temos assim várias experiências aqui em São Paulo, aqui na região sudeste, que é onde eu vivo, né, meu local de fala, inclusive. Nós temos a primeira experiência que, inclusive, serviu de exemplo para os demais conjuntos habitacionais. Para quem não sabe, a maioria dos conjuntos construída tanto pela CDHU, pela Coab, elas não eram regularizadas, as pessoas pagavam só uma permissão de uso. E a partir da experiência aqui da Sudeste, que foi em 2015, 2014, exatamente 2014, nós conseguimos regularizar o projeto habitacional que chama Jardim Celeste, e a partir daí serviu de experiência, nós conseguimos regularizar aqui na região mais 11 favelas, e o legal é que, a partir desse processo de regularização, foi todo um debate, inclusive, através de uma lei que foi feita no governo Lula. Nossa primeira experiência foi uma parceria com o próprio Instituto Polis, aí uma parceria de tripartite, né, que a gente chama, e nós conseguimos ir orientando as famílias o que poderia fazer. Depois fizemos uma atividade com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que chamava Jornada da Moradia Digna, e através destas jornadas que conseguimos regularizar os primeiros projetos. Então, ele não só nós conseguimos regularizar aqui em São Paulo, mas também em vários outros estados, como Pernambuco, Maranhão, Bahia. Então, a maioria dos contratos agora, se não sai no mesmo tempo, logo em seguida já sai o contrato de compra e venda, porque já estão todas regularizadas. Então, isso nos conjuntos habitacionais. Com relação às favelas também, nós conseguimos regularizar várias favelas, que é legal porque dá a famosa segurança na posse, né? As famílias não correm perigo de ser despejada, uma vez que tem a regularização fundiária. A urbanização, a gente tem poucas experiências com relação à urbanização. Inclusive, o ano que vem, nós vamos fazer um seminário para discutir não só a regularização, mas também a urbanização, que é algo que a União não tem tanta experiência. Nós temos 2 experiências no Rio de Janeiro e pouquíssima aqui em São Paulo. Então, é algo que a gente quer aprofundar, principalmente pegando aí com as assessorias técnicas, né? O IBDU e daí por diante, para poder aprofundar essa discussão. É isso. Muito massa. Me chama, quero participar desse evento de urbanização. Me chama. Adoro. Que eu vou correndo, né, Fabrício? Me chama que eu vou correndo. Não, o tema do meu doutorado foi sobre urbanização de favelas. Eu adoro esse tema. Ai, que legal, legal. Obrigado, Graça. Tem mais 2 perguntinhas aqui, e aí eu vou tentá-las já responder para a gente encaminhar aqui para o fim, que a gente tem só mais 5 minutinhos, tá, gente? Então, tem uma pergunta aqui, que é da Caroline, pergunta se os despejos administrativos podem se utilizar de auxílio de força policial. Então, vou tentar responder e Graça me complementa se quiser também. Na verdade, por normas internacionais de direitos humanos, etc., nenhum tipo de despejo ou remoção deveria acontecer, ponto. Quando ele é extremamente necessário para o próprio bem dos moradores, das famílias, ele não pode ser violento em hipótese alguma. Então, idealmente, não deveria contar com auxílio de força policial para ser realizado qualquer despejo ou remoção. Idealmente, não deveria isso acontecer em nenhum. Seja por ordem judicial, seja por despejo administrativo, remoção administrativa, mas, infelizmente, a realidade é que, no Brasil,
as forças policiais são usadas como um meio de forçar o despejo e a remoção da população, inclusive aqueles que são através da via administrativa, feitas pelo próprio poder público, que muitas vezes, inclusive, não satisfeito em usar a polícia, às vezes usa a guarda municipal, cujo papel definitivamente não deveria ser despejar ninguém, entendeu? Então, assim, é irregular também esse tipo de uso. O argumento que eles fazem muitas vezes é que quando se trata de terreno, terra pública, imóvel público, a guarda municipal e a prefeitura estaria zelando pelo patrimônio público, que é patrimônio de todos, da coletividade. Mas, ora, veja, o interesse da coletividade é a gente garantir moradia para todo mundo, minha gente. Isso é interesse da coletividade. Isso é o interesse da nossa sociedade. Está lá no artigo 6º da nossa Constituição. Direito à moradia, direito social. Isso significa que a gente tem uma sociedade inteira para garantir o direito à moradia. Então, isso é um argumento que é fajuto, né? Ele, na verdade, está querendo proteger o patrimônio em detrimento da população. Não sei, Graça, você quer acrescentar alguma coisa para essa pergunta? Você foi perfeita. Já respondeu tudo. Maravilha. Aí a Marina pergunta aqui, aliás, uma outra pessoa perguntou se não tem mapeamento nem pelo judiciário. Eu acho que a pergunta se referia ao mapeamento de despejos e remoções que a campanha Despejo Zero faz. E não, o judiciário também não tem esse mapeamento. O Estado brasileiro não monitora os despejos e as remoções que acontecem. Nenhuma das instâncias faz esse monitoramento e deveria, porque é responsabilidade do Estado monitorar as violações de direitos humanos que acontecem no seu país, no seu território. Então, essa é uma das lutas que a gente tem que ter para pressionar o Estado brasileiro para fazer esse monitoramento. A gente devia estar reivindicando que o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos, ele pedisse que anualmente as varas de justiça, os tribunais, mandassem para o CNJ informação de todas as ações de remoção, de reintegração de posse, de despejo que acontecem, para a gente ter dados e ter mapeamento disso. Era o mínimo que eles deviam fazer e a gente devia cobrar. Então, isso é uma coisa também importante de fazer. Graça, quer acrescentar alguma coisa aí? Também Maravilha. não. Tranquilo. E aí a última é da Marina, que ela fala assim, em Taboão da Serra temos lei da assessoria técnica, inclusive com previsão de atendimento jurídico, mas a prefeitura não efetiva um programa com recursos para dar andamento. Será que uma associação de moradia teria algum instrumento jurídico, como uma ação civil pública, para forçar a implantação do decreto ou lei? Olha, esse é um tema espinhoso, viu, Marina? Porque a judicialização das políticas públicas é um terreno bem pantanoso, porque muito juiz, muito jurista entende que é do arbítrio do Poder Executivo Municipal implantar ou não determinadas políticas, mesmo que elas estejam em lei. Porque não basta ela estar na lei, ela tem também que ter recursos. E o recurso, anualmente, é uma proposta do executivo que é aprovada pelo legislativo. Então, às vezes o juiz não quer interferir na autonomia do município, na competência do município, diz que isso é poder do município. Mas sim, tem formas de pressão quando ele descumpre a legislação e tem atores do judiciário que são responsáveis por isso, como o Ministério Público, como a Câmara de Vereadores, como tribunais de contas municipais. Então, tem como, às vezes, a gente acionar esses órgãos para que eles pressionem o executivo para cumprir também com essa política, entendeu? Então, às vezes, o Ministério Público pode pressionar, às vezes, a Câmara de Vereadores, que tem aí o papel de fiscalizar a atuação do executivo, pode cobrar, por exemplo, o vereador pode ter uma audiência pública para solicitar informações do executivo, porque o executivo não está implementando a lei. Então, essa é uma possibilidade, às vezes, de articular com o mandato de algum vereador para solicitar uma audiência pública. Então, tem meios aí, tem caminhos disso. Não sei se respondi tua pergunta, mas é um pouco o que me ocorre agora. Graça, se te ocorrer mais alguma coisa que você quiser acrescentar e aí já se despedir da galera, fica à vontade.
E nesse daí é importante, nós estamos no mês de outubro. Mês de novembro é o mês que vai a peça orçamentária para a Câmara votar e no mês de dezembro. Então, é importante que o pessoal está Taboão da Serra, se não olhar a peça de orçamento, se não tiver, a forma de decidir é colocando a rubrica própria para que tenha recurso para o pagamento de assessoria técnica. Seria isso, e muito obrigado, e um bom final de semana, já que é quinta-feira, né? Um bom final de semana e vamos firme aí para mudar esse país, né? Pelo menos nesse período de mais 4 anos. Que seja mais 4 anos aí, gente. 4 anos. Mais 4 anos aí. É. Gente, Graça, brigadão. E eu gostaria muito de ressaltar o último recado da Graça. Política pública não se faz sem orçamento, gente. E a gente participa pouco do ciclo orçamentário, que tem que ter abertura para participação popular. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar em cima do processo orçamentário, ir nas audiências públicas que eles são obrigados a fazer para discutir, pressionar os secretários para ter recurso, para colocar na peça orçamentária e os vereadores aprovarem. Então, vamos ficar atentos sempre nesse finalzinho de ano a isso, tá bom? Gente, obrigado, boa noite, beijão para você, querida. Beijo, beijo, beijo no coração, bem grandão. Tchau, gente, boa noite. Tchau.